E aí pessoal, chegamos para mais uma aula de 8112. Vou conversar com vocês aqui sobre formas de provimento, posse e exercício, função de confiança. Ao final da aula teremos exercício para poder fixar esse conteúdo, beleza? Vem comigo aqui que vocês vão entender, isso aqui é muito tranquilo de aprender. Olha só galera, você fez um concurso. Depois do concurso homologado, o que que vem? Vem a nomeação. Já falei na aula anterior que é o quê? A nomeação é mediante ato competente de autoridade de cada poder. Tranquilo. Vou falar um pouco mais sobre a nomeação daqui a pouco. O que eu quero que vocês atentem aqui. Depois da nomeação, já falei isso na aula passada, vem a posse. Depois da posse, você entra em exercício. Em seguida, você vai ter um tempo de estágio probatório para poder adquirir a estabilidade. Olha só, estágio probatório e estabilidade, vou abordar com vocês na nossa próxima aula. Quero que vocês se atentem a isso aqui, ó, nomeação, posse e exercício. Tá? Isso aqui cai muito em prova. Vocês precisam entender isso aqui, olha só. Você foi nomeado para um cargo público, você vai ter um prazo para tomar posse. Qual é esse prazo? 30 dias. Depois de tomar posse, o que ocorre? Você tem que entrar em exercício. Qual o prazo para entrar em exercício? 15 dias. Se atentem a isso aqui, olha só. Posse 30 dias. Entrou em exercício, prazo de 15 dias. Posse, perdeu o prazo para tomar posse, torna sem efeito o ato de provimento. Tomou posse, não entrou em exercício, vai ocorrer a exoneração. A banca vai querer confundir os termos aqui com você. Ela vai querer dizer, se você não tomar posse dentro do prazo, você vai ser exonerado. Errado. Não tomou posse, torna sem efeito o ato de provimento. Beleza? E não entrou em exercício no prazo, você vai ser exonerado. Outra coisa que vocês têm que entender também é sobre a investidura. Guardem isso. Investidura ocorre com a posse, e não com a nomeação, e não com o exercício. A investidura ocorre com a posse. Beleza? Guardem isso. Muito importante. Vamos lá, vamos para a posse aqui, para posse, e vamos ver os detalhes aqui, o que acontece. Já falamos sobre o prazo da posse. 30 dias. E esse prazo começa a contar a partir de quando? A partir do ato de nomeação. 30 dias. Daí, se você tiver em licença ou afastamento, o prazo vai começar a correr a partir do término do impedimento, a partir do término da licença ou do afastamento. No momento da posse, você assina um termo com as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos. Essa posse pode ocorrer mediante procuração específica. Depende de prévia inspeção médica oficial. No momento da posse, você tem que declarar os bens que constituem seu patrimônio. E também tem que declarar quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. E só haverá posse no caso de provimento por nomeação. Vamos ver que existem várias formas de provimento na lei. Várias formas. Temos nomeação, reintegração, reversão, várias. Readaptação, várias. N formas de provimento. O que eu quero que vocês guardem aqui, que a posse só vai ocorrer quando tiver nomeação. Entenderam? Nomeação para um cargo público decorrente de aprovação em concurso público, você vai tomar posse. Nomeação frente, uma nomeação decorrente de uma nomeação em cargo em comissão, que não exige concurso público, haverá posse também. Beleza? Nos outros institutos que veremos mais a seguir, não há posse, somente a posse nos provimentos por nomeação. Guardem isso. Olha só, uma coisa interessante para compartilhar aqui com vocês. Quando vocês passarem um concurso, vocês vão passar em vários ao mesmo tempo. Vários. Isso é fato, isso é fato. Olha só,
Você vai ser nomeado para um cargo público, certo? Depois você vai tomar posse. Se você não tomar posse, o que acontece? Torna sem efeito o ato de provimento. Já vimos isso. Olha só, existe uma possibilidade de administração, antes de te nomear, pedir para você assinar um termo de desistência. Porque aí ela pode chamar o próximo candidato. Não precisa ela te nomear, passar 30 dias, aí sim tornar sem efeito o ato de provimento. Você assinando o termo antes, a fila anda mais rápido. Então é importante isso aí. Exercício. Tomou posse, próximo passo é entrar em exercício. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Qual é o prazo? 15 dias. Beleza? Posse e exercício. Agora, vamos falar sobre as formas de provimento. Formas de provimento. Vamos abrir aqui. Formas de provimento. Olha só, essas são as formas de provimento. Vem comigo que você vai entender. Isso aqui é tranquilo de entender. Eu preciso que vocês atentem aqui para o conceito das formas de provimento. Depois veremos os detalhes de cada um, mas primeiro eu preciso que vocês entendam o conceito. Vamos lá, nomeação. A nomeação eu já falei que decorre de aprovação em concurso público ou de cargo em comissão. Se foi nomeado para um cargo em comissão, ou você passou em um concurso público, vai ocorrer a nomeação. A promoção é uma forma de provimento também, que é uma mudança lá na lei do Poder Judiciário, na 11.416, ela ocorre quando você muda de classe, a promoção. Existem várias classes dentro de cada cargo. Cada classe é composta por vários padrões. Então, você vai subindo padrão e padrão e padrão. Chegou no último padrão da primeira classe, você passa para a segunda classe. Isso é promoção. Readaptação. A readaptação, guardem o seguinte: o sujeito sofre uma limitação física ou mental. Ele vai ser readaptado para um próximo cargo, para um outro cargo compatível com as suas limitações. Isso é readaptação. A reversão. A reversão é a volta do servidor aposentado. Guardem isso por enquanto. A volta do servidor aposentado para a ativa. Aproveitamento é o servidor que está em disponibilidade. Ele vai ser aproveitado em outro cargo. Reintegração. A reintegração, o servidor foi demitido, sua demissão foi invalidada judicialmente e ele volta para o cargo que ele ocupava antes. E a recondução, o sujeito está em um... Presta atenção. O sujeito está no cargo A, passa no concurso, vai para o cargo B. Por algum motivo ele volta do cargo B para o cargo A. Isso é recondução. Tá? Então vamos lá, vamos revisar aqui, porque eu preciso que vocês fixem um conceito. Antes de partir, aqui vai ter vários detalhes para aprendermos. Mas o conceito do que é cada instituto desse é o que é importante. A nomeação é aquela primeira. Ah, e outra coisa, a nomeação é a única forma de provimento originária, porque as outras nomeações dependem de você ser servidor público para elas ocorrerem. Então, elas são chamadas de forma de provimento derivada e a nomeação originária, beleza? Então vamos lá, nomeação é quando você passa um concurso ou quando exerce um cargo em comissão. Readaptação, sofreu limitação física ou mental, é readaptado em outro cargo. Reversão, a volta do servidor aposentado. Aproveitamento, o servidor que está em disponibilidade. A reintegração, o sujeito foi demitido e a sua demissão foi invalidada judicialmente ou administrativamente. E a recondução, você está num cargo B e volta para o seu cargo A. Isso é recondução. E teremos os motivos da recondução, veremos a seguir. Vamos falar um pouco aqui sobre a nomeação. A nomeação pode ocorrer em cargo efetivo ou em cargo em comissão. O cargo efetivo pode ser cargo isolado ou de carreira, e depende de prévia habilitação em concurso público, já vimos isso. Cargo em comissão é aquele cargo de confiança, que independe de concurso público. E a pessoa em cargo em comissão ela pode ocupar outro cargo interinamente, e aí ela deve optar pela remuneração. Interinamente é provisório, tá?
Vamos lá, promoção. O que eu quero que vocês guardem aqui da promoção? Que ela não interrompe o tempo de exercício e é contado no novo posicionamento. Vamos colocar aqui, no novo posicionamento na carreira. Guardem isso. Readaptação. Vimos que readaptação é o servidor que sofreu limitação física ou mental, que ele é readaptado para outro cargo. Esse é o conceito. Agora vamos para os detalhes. A readaptação, ele tem que ser em cargo de atribuições compatíveis com a sua limitação. O sujeito vai passar por uma junta médica oficial quando sofrer limitação física ou mental. Se a junta médica declarar incapaz, ele será aposentado. Se ele não for declarado incapaz, ele vai ser readaptado. E a readaptação ela tem que ter o cargo que ele for, tem que ter habilitação exigida a mesma, nível de escolaridade exigida e equivalência de vencimento. Então, o novo cargo tem que respeitar isso. E se não tiver cargo vago, ele ficará exercendo suas atribuições como excedente. E aqui, readaptação é uma forma de vacância também. Tanto a promoção quanto a readaptação é uma forma de vacância e provimento ao mesmo tempo. Por quê? Olha só, é muito simples. Você está no cargo A, sofreu limitação física ou mental, foi readaptado para o cargo B. Nesse momento, houve um preenchimento do cargo B e houve uma vacância no cargo A. Então, houve provimento no cargo B e vacância no cargo A. Por isso que é forma de provimento e de vacância ao mesmo tempo. Reversão. Vimos que reversão é a volta do servidor aposentado. Existem dois motivos aqui para reversão. Por invalidez, vimos ali que quando ele passar por junta médica, se for declarado incapaz, ele será aposentado. Ocorre que o servidor pode passar por uma nova junta médica oficial. Quando a junta médica declarar insubsistente o motivo da aposentadoria, ele volta para o serviço público. Ocorre a reversão. Se o cargo estiver ocupado, o servidor exercerá suas atribuições como excedente. A mesma coisa lá da readaptação. A próxima hipótese é no interesse da administração. Você aposentou, e aí você está em casa de bobeira, aí você pensa, pô, não quero mais ficar em casa, quero voltar a trabalhar, quero voltar para o meu serviço público. Cansei de ficar em casa, quero voltar a trabalhar. Aí você vai chegar para a administração, quero voltar. Então, o primeiro requisito tem que haver a solicitação da reversão. É o primeiro requisito. Segundo requisito, a aposentadoria tem que ser voluntária. Ocorre que existem dois tipos de aposentadoria. Existem até três, mas vamos falar sobre duas aqui. Aposentadoria, você completou tempo de contribuição e idade. Você vai pedir a aposentadoria. Essa aposentadoria vai ser voluntária. E existe a aposentadoria compulsória, aquela que você chega a 70 anos e você é obrigado a se aposentar. Então, nesse caso, a aposentadoria tem que ser voluntária. É necessário que você seja estável quando você estava na atividade. Há um prazo também, um prazo de 5 anos. Então, se você se aposentou, por exemplo, em 2010, você teria o prazo até de 2015 para voltar. Porque depois disso já se passou o prazo e você não pode mais voltar. Aqui tem que ter cargo vago. Se não tiver cargo vago, fica impossível ocorrer isso. E tem que ter menos de 70 anos, já que a aposentadoria compulsória ocorre aos 70 anos de idade. E ela vai ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Terminamos o Instituto da Reversão. Agora vamos para o aproveitamento. Aproveitamento, já falamos que é o retorno do servidor posto em disponibilidade. Disponibilidade, vou falar na próxima aula, quando falaremos sobre vacância. Por enquanto, guardem isso, que aproveitamento é retorno do servidor posto em disponibilidade. Tem um prazo. Se não entrar em exercício no prazo, torna sem efeito o ato de aproveitamento
e é cassada a disponibilidade. E o cargo tem que ser com atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior. Beleza? Reintegração. Reintegração vimos que é a volta do servidor que foi demitido. Quando o servidor público é demitido e sua demissão é invalidada judicialmente ou administrativamente. Qual o requisito? Tem que ser estável. Qual a consequência? Recebimento de todas as vantagens. E se o servidor pede reintegração e tem outro ocupando o seu cargo, o que vai ocorrer? Aquele servidor ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado ou posto em disponibilidade. Beleza? Agora, recondução. Recondução, olha só. Falamos que recondução, o servidor está no cargo A, no cargo B e volta para o cargo A. Essa é a recondução. Guardem isso. Está no cargo B, voltou para o cargo A. Isso se chama reversão. Olha só. Você é estável, passou em um concurso público. Nesse novo concurso público, no cargo B, você vai passar por o quê? Estágio probatório. Se você não passar no estágio probatório, você volta para o cargo A. Isso se chama, essa volta para o cargo chama recondução. E olha só, vimos lá na reintegração, se o servidor for reintegrado, tiver um ocupante no cargo, esse servidor ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Uma das hipóteses, porque ele pode ser reconduzido, pode ser aproveitado em outro cargo ou pode ser posto em disponibilidade. Ocorrendo a recondução, é um dos motivos aqui, a reintegração do anterior ocupante. Aí, então, é as duas formas de recondução. Não passou no estágio probatório, nesse novo cargo, ou houve a reintegração do anteriormente ocupante. Ascensão. O que é ascensão? Vou falar rapidinho aqui sobre o conceito de ascensão. Olha só. Falamos ainda agora que os cargos são estruturados em carreiras e existem várias classes e dentro de cada classe tem cada padrão. Tem vários padrões. Então, por exemplo, você é técnico, você entra no classe A, padrão 1. Aí você vai subindo. Classe B, classe C. Né? Chegou na última classe, você chegou hoje no fim da sua carreira. Último padrão, última classe. O que era ascensão? A ascensão, quando você chegasse na última classe, último padrão de técnico, você passava para o cargo de analista. Isso é chamado ascensão. Ocorre que a ascensão foi declarado inconstitucional pelo Supremo e depois este artigo foi revogado. Então hoje, ascensão não é forma de provimento. Beleza? Bom, vimos as formas de provimento e eu quero que vocês guardem isso aqui, galera. É importante demais você guardar isso aqui. Olha só, não é forma de provimento a remoção e a redistribuição. Falaremos sobre esses institutos nas próximas aulas, mas por enquanto guardem isso. Remoção, redistribuição não é forma de provimento. Função de confiança. A função de confiança, assim como o cargo em comissão, ela serve para atribuições de chefia, direção e assessoramento. Qual a diferença, então, da função de confiança e do cargo em comissão? O cargo em comissão, qualquer um pode exercê-lo. Qualquer um pode exercer o cargo em comissão. Aqui, a função de confiança, somente servidor público pode exercê-la. Não é necessário que o servidor seja estável, apenas que seja efetivo. Outra coisa que eu quero que vocês guardem. Aqui, diferentemente do cargo em comissão, aqui não haverá nomeação, há designação. E como não há nomeação, não há posse. Diferentemente lá do cargo em comissão, que vai ter nomeação, posse e exercício. Aqui não. Ocorre uma designação. Designação e não nomeação.
E o início do exercício, ele coincide com a data da designação, diferente do cargo em comissão, que é 15 dias para entrar em exercício. Aí tem uma exceção. Se o servidor tiver afastado ou licenciado, nesse caso, inicia-se no primeiro dia útil após o término do afastamento ou da licença. Falamos só pode ser ocupado por cargo efetivo, não precisa ser estável, pode, o sujeito que esteja em estágio probatório pode ocupar uma função de confiança, exige regime integral, dedicação e serve para atribuições de chefia, direção e assessoramento. Faremos agora algumas questões sobre os assuntos abordados na aula de hoje. Vem cá, vem comigo. Vem comigo que é fácil, 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 fácil. Pegar aqui para a gente resolver. Vamos lá. Primeira questão. O provimento do cargo público é classificado em direto e indireto. Letra B, originário e derivado. Letra C, complementar e suplementar. Letra D, simples e composto. Letra E, direcionado e aleatório. Vimos lá, quando falamos sobre forma de provimento, diz que nomeação é forma de provimento originária, a única. Todas as demais são forma de provimento derivada. Então, as formas de provimento aqui são originário e derivado. Letra B de bola. Uma das formas de provimento de cargos públicos é aproveitamento, acesso, readmissão, disponibilidade e ascensão. Vimos que é aqui a única alternativa possível, aproveitamento, que é a volta do servidor em disponibilidade. Constitui forma de provimento de cargo público. Aposentadoria, não. Forma de vacância, isso. Demissão, não. Exoneração, não. Suspensão, nomeação. Ficamos com a alternativa E, a única aqui, que é forma de provimento. Número 4. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos federais, não é forma de provimento de cargo público. Remoção, promoção, nomeação, readaptação e aproveitamento. Vimos lá, né, que não é forma de provimento a remoção e a redistribuição. Vimos lá, falei para guardar. Promoção é, nomeação é, readaptação é, aproveitamento é. Então, letra A. Número 5. Marque a alternativa em que não constitui forma de provimento. Não constitui forma de provimento. Nos termos da Lei 8.112. Qual dessas não é? Transferência, né, galera? Não falamos sobre transferência lá na aula. Promoção é, readaptação é, aproveitamento, recondução. Transferência não, né? Número 6. Ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público. Questão errada, né, galera? Ascensão não é forma de provimento. Errado, portanto. Número 7. De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, constitui forma de provimento de cargo público. A forma de provimento, aqui, primeiramente, nomeação. Nomeação. Tranquilo demais. Muito tranquilo. Número 8. Nos termos da 8.112, assinale a alternativa que apresenta hipótese que implica simultaneamente em vacância e provimento de cargo público. Demissão, não, é só forma de vacância. Falecimento, não, só forma de vacância. Aposentadoria, não. Readaptação, né? Vimos lá na nossa aula que readaptação e promoção são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Número 9. Conforme a Lei 8.112, o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do poder geral de pessoal para órgãos ou entidades do mesmo poder denomina-se. Então aqui, olha só, aqui é o deslocamento do cargo, aqui é redistribuição. Vou responder aqui, mas falaremos sobre redistribuição na próxima aula. Aqui falamos de deslocamento de cargo. Deslocamento de cargo, você pensa em redistribuição. Por enquanto, guardem isso. Número 10. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais estabelece que somente haverá posse nos casos de provimento por
Nomeação, galera. Falei isso aqui várias vezes. Várias vezes. A única forma de provimento que há posse é na nomeação. Número 11. A modalidade de provimento em cargo público que consiste no retorno à atividade do servidor público aposentado por invalidez, quando junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos de aposentadoria, denomina-se reversão, né, galera? Aqui a palavrinha-chave é a volta, o retorno à ativa por servidor público aposentado, independente do motivo. É reversão. Cuidado para você não ver essa palavrinha aqui, invalidez, e tentar achar uma alternativa chamada readaptação. Não! Aqui o servidor está fora do serviço, ele foi aposentado. Se ele foi aposentado, ele está voltando para o serviço público, é reversão. Número 12. O servidor público José Luiz encontra-se afastado por motivo de férias, na data da publicação do ato de provimento. Neste caso, o prazo para a posse será contado do término das férias. Letra A, galera. Não precisa nem ler as outras. Letra A é o término do impedimento. Vimos lá na nossa aula. Número 13. De acordo com a Lei 8.112, marque a assertativa incorreta. Incorreta. A investidura em cargo público recorrerá com a posse. Verdade. Vimos que a investidura ocorre com a posse. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, certo? Contados da publicação do ato de provimento. Correto. Letra C. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Correto também. Letra D. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica. Aqui não, galera. Aqui está errado. Porque a posse vimos que depende de prévia inspeção médica. Letra E é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Correto a questão. Correto. 14. De acordo com a Lei 8.112 e alterações, a posse em cargo público dá-se pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes. Tranquilo. Vamos ver as alternativas. Letra A. Não haverá posse nos casos de provimento por cargo de nomeação. Errado. Nomeação, a posse sim. Letra B. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias. Errado, né, galera? 60 dias não, 30 dias. Letra C. A posse não depende de prévia inspeção médica oficial. Errado, né, galera? Depende de prévia inspeção médica. Letra D. No ato da posse, o servidor estará dispensado de apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Errado. Vimos que na posse deverá se apresentar a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Letra E. A posse poderá se dar-se mediante procuração específica. Correto, item. Correto. Número 15. De acordo com a Lei 8.112, tendo sofrido limitação em sua capacidade físico-mental, verificada a inspeção médica, o servidor estará sujeito à readaptação, certo? Readaptação, que consiste na reinvestidura do cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Correto item também, perfeito. 16. Situação hipotética. Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com a ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertativa. Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo será por meio de reversão. Errado. Aqui temos o cara foi demitido, foi invalidada a demissão, então vai ocorrer a reintegração e não reversão. Reversão é a volta do servidor aposentado. Vem comigo que tá acabando, galera. Tá acabando. Vem comigo que vocês vão entender aqui. 17. São formas de provimento de cargo público, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Correto. Todas elas são formas de provimento. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. 18. A recondução é retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado,
em decorrência de inabilitação ao estágio probatório relativo a outro cargo. Certo, galera? Vimos que isso é uma das hipóteses de recondução. 19. Teobaldo, servidor público do estado do Piauí, adquiriu sua estabilidade em 27 de 1 de 2012. Em novembro de 2012, ele foi nomeado para o cargo de técnico judiciário do Piauí. Dentro do prazo legal, Teobaldo tomou posse e entrou em exercício em seu novo cargo, após solicitar vacância por posse em outro cargo inacumulável. Na avaliação de seu estágio probatório no tribunal, Teobaldo foi reprovado, ou seja, foi considerado inapto para o serviço do cargo ocupado no TRE Piauí. Nessa situação hipotética, a administração deve aplicar em relação a Teobaldo o instituto denominado, aqui, galera, aquele velho conceito, o servidor está no cargo B, por algum motivo voltou para o cargo A. Esse caso é o quê? A recondução. Finalizamos nossa lista de exercício. Refaçam se preciso. Guardem esses conceitos, galera, é importante. Tranquilo? Ficamos por aqui. Na próxima aula veremos vacância e mais outras peculiaridades da Lei 8.112.